Sim, Senhor, reconhecemos a Tua bondade, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, os Teus propósitos. Obrigado, Pai, por essa obra, obrigado pelas vidas que estão sendo tocadas. Obrigado, Pai, por essa igreja sendo como um manancial das águas vivas do Teu trono. Reconhecemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A Bíblia diz, levantando mãos santas, vamos tomar um tempo agradecendo a Ele. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Como disse o salmista, Você enviou a Sua palavra e nos livrou do que era mortal. Você enviou a Sua palavra e ela nos salvou. Ela tem cumprido exatamente o que ela fala. E nós nos abrimos nessa noite, Pai, para o mover do Teu Espírito, o mover da Tua palavra. Obrigado, Pai, temos experimentado Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua provisão, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Olha para alguém perto de você e diga assim, o que Deus começa, Ele completa. Nas nossas vidas e nessa igreja. Diga para ela, essa pessoa, é apenas o começo. Dá um glória a Deus. Amém. Obrigado, pessoal do louvor. É mesmo como cantamos, a Ele a glória. Ao Senhor toda glória, toda exaltação, todo reconhecimento. A palavra é de Deus, o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. E você está vendo aqui uma placa, mas eu me lembro muito do pastor Bud. Ele disse, as placas não salvam. Isso é apenas como um documento que a gente carrega na cadeira. Precisamos de um documento perante os homens. Mas, irmãos, é a palavra, é o Evangelho, é o poder de Deus que nos salva. Eu lembro também o pastor Bud dizendo, quando Jesus voltar, as placas vão ficar. Mas quem recebeu a palavra, quem for crente, esses vão subir. Diga comigo, a minha vida está em Cristo. Mas, independente, do que estamos pensando, eu vejo também a mão de Deus cumprindo coisas sobre o que Deus falou sobre o verbo da vida. E enquanto você falava, 2 versículos me vieram ao coração. Lá em Zacarias diz assim, não desprezeis os pequenos começos. Parece algo pequeno, parece que não vai acontecer nada. Está acontecendo. Diga comigo, e vai crescer. Diga, uma multidão vai chegar nesse lugar. Amém, irmãos? Para ser transformado, para ser inspirado, para ser abençoado. A outra escritura que também me veio ao coração é lá em Gênesis 49, quando Deus abençoa José, Jacó começa a declarar bênção sobre José e diz sobre ele que os ramos se estenderão. Então, eu tive alguns meses atrás, junto com o Janderson no portal, e como eu fiquei feliz de atravessar essa BR, essa estrada e vir para cá. E hoje, vindo para cá, para o mutirão, que inspiração, o que é que eu vejo? Os ramos crescendo. Deus lidando e falando com um casal, vai para lá. E fiquei muito feliz você dizendo, essa é minha nação. Eu tive alguns dias atrás na cidade de Marabá e uma família muito conhecida de Campina Grande, a Sheila e o seu esposo, Leonildo, e ela dizendo, Maneco, Deus abriu uma porta e ela tem empregado nas tribos indígenas. Irmãos, Leonildo tem alcançado graça com os caciques que não queriam receber ninguém. E mais de 35 caciques, 35 tribos. E ela disse, Maneco, isso é minha nação. Mutirão é sua nação, cheia as tribos indígenas, porque Deus mesmo quer que todos sejam alcançados com o conhecimento da verdade. Então, começou, e deixa eu te dizer, vai aumentar, vai crescer. E o bom é que Deus nos faz participantes disso. O privilégio de levar a palavra para outras pessoas e verem elas ser edificadas pela palavra de Deus.
Eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo e quero compartilhar algo da palavra de Deus, né, nessa nova temporada. São inaugurações de Deus e a gente deve mesmo honrar. Né? Daqui a alguns anos eu vou dizer, eu estive lá. Eu estava lá naquele dia. Né? E vamos ver outras etapas, outros momentos do crescimento, do que Deus faz e de que Ele prova que Ele é fiel à palavra que Ele mesmo diz. Nós temos como visão no Ministério Verbo da Vida, e sei que isso respinga aqui pelo coração fiel desse casal, pela identidade, né? É como comida, a gente come a comida nordestina, a gente sabe que vai comer cuscuz, vai comer, né, um pirão, vai comer uma feijoada, vai comer as comidas nossas aqui, uma galinhada. Então o Verbo da Vida tem um jeito de ser. E a gente chega aqui, já sente essa atmosfera, esse ambiente disso. E nós temos uma missão, uma visão e valores. Né? A nossa missão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra. E temos uma visão, né? Levar essa palavra da fé a todas as pessoas. Há um poder na palavra da fé. A palavra da fé, quando chega, ela nos ilumina, ela nos faz ser inspirados a ter esperança novamente. Mesmo que tudo esteja como um caos, a palavra da fé dá um senso de esperança, do milagroso acontecer. E deixa eu te dizer, o milagroso chegou aqui. Onde a palavra chega, o milagroso chega. A palavra de Deus é tão poderosa, onipotente, quanto o próprio Deus é. Deus e a sua palavra, eles são um. Além dessa missão e visão, nós temos também 10 valores. Eu vou citá-los aqui e vou apenas abordar um, que vai ser o que eu vou ministrar nessa noite. Tira um pouquinho, acho que é o médio agudo, talvez o agudo. Os 10 valores são vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. E eu quero falar aqui o terceiro valor, a integridade da palavra de Deus. O que é integridade? Né? Eu lembro que eu era criança, do tamanho do meu filho aqui, do Caio, e eu ouvia meu pai junto com os amigos dele, e ele não ficava deixando a gente distante, ele queria que a gente estivesse perto para ouvir conversas mais maduras. E às vezes eu ouvia o meu pai dizendo, fulano é um homem de palavra, ele tem integridade. E às vezes, de outras pessoas, né, ele não considerava tanto, até reprovava. Né, fulano não tem palavra. Então, quando alguém tem palavra, é que ela cumpre o que ela diz. E sabe, irmãos, Deus é um Deus que cumpre sua palavra. Você pode dizer comigo, diga, Deus é íntegro. Deus é íntegro. Então Deus, quando Ele fala, Ele vai cumprir o que Ele diz. Por muitos anos, ensinando a Bíblia, o Salmo 89, que é um grande salmo do compromisso de Deus com Davi e de Davi com Deus, num dado versículo no Salmo 89, você pode conferir lá, Deus diz assim, não modificarei o que disseram os meus lábios a Davi. No outro texto, em Jeremias, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No Salmo, parece-me que 111 diz que Deus cumpre a sua palavra. Então, Deus é um Deus íntegro. Vamos dizer de novo, Deus é um Deus íntegro. E baseado nisso, nesse valor da integridade da palavra de Deus, né? Um outro termo que popularmente diz é vale o quanto pesa. Quem já ouviu aqui esse termo, né? Do que adianta um produto que a embalagem é linda, mas o conteúdo não é correspondente ao que aquela embalagem diz. A gente diz até dessa forma, propaganda enganosa. Eu quero te dizer que a Bíblia não é uma propaganda enganosa.
Se nós nos apegamos à palavra, nos agarramos em fé, nos levantamos andando à altura da palavra, eu quero te dizer que ela vai se cumprir na sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia agora, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Se você não aprecia a palavra, você vai começar a apreciar. Se você já ama a palavra, você vai amar agora, como diz no popular, né? Dobrado que nem tapioca. Né? Você vai se apegar e querer ler e conhecer a palavra de Deus mais e mais ainda. Porque está escrito, esse versículo é a cara do verbo da vida. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja Verbo da Vida na Irineu Joffre e também ali em frente, a Praça da Prata, da Igreja da Prata, ali o Verbo da Vida, tinha escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos dizer todos juntos isso? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, onde uma igreja Verbo da Vida chegar, pessoas vão ser libertas pela exposição das Escrituras e pela manifestação da verdade. Eu declaro que você não vai ser mais aprisionado por mentiras, mas vai ser liberto e andar no poder das verdades da palavra de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Paulo falando, ele declara desta forma: pelo que, tendo este ministério. A palavra ministério é serviço. E quando ele fala isso, é as obras, as igrejas que são abertas. Então, o ministério, o serviço, uma igreja, um trabalho, como eles têm falado desde o começo, começou com mulheres, parecia uma coisa inocente, mas eles perceberam os rios de Deus apontando, e aquele é o meu povo, eu preciso alcançar esse povo. Deus levanta corações para alcançar vidas. E ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E sabe a palavra que Deus te disse, não desfalecer, é mesmo coragem. E agora não só para esse casal, mas para os que estão juntos aqui, para você que está chegando, não desfaleçam, porque o que Deus tem falado vai se cumprir. Aquilo que Deus faz florescer não fica do mesmo jeito. Eu gosto de uma frase do nosso querido pastor Edilson de Lira, de Petrolina. Daqui a 8 dias eu estou lá, sexta, sábado, domingo, por causa da escola de ministros. Ele diz algo: tudo que é vivo cresce. Pode dizer comigo: tudo que é vivo cresce. Tudo que é vivo cresce. Então, irmãos, há algum tempo essa obra era um bebezinho na SAB. Mas agora essa obra já é um adolescente. Sabe de uma coisa? Eu lembro em janeiro eu fiz uma viagem, trouxe umas roupas para Caio, e aí Camila disse: Caio está precisando de roupa. Irmãos, eu não posso reclamar. Já pensou se ele não crescesse, ficasse um anão, passasse ano e entrasse ano e passasse ano e ele não saísse do lugar? Eu ia preocupar, eu ia para um médico para saber por que ele não estava crescendo. O que é que eu quero te chamar a atenção? Tudo que é vivo, cresce. Então, cresceu para cá, deixa eu te dizer, vai crescer desse lugar. Vai chegar o dia de 2 cultos, de 3 cultos. Vai chegar o dia que não tem lugar maior. Deus vai dar um lugar maior para vocês. Amém? Diga comigo: nós vamos nos multiplicar. E aí, irmãos, aí ela dizia: vamos comprar. E aí eu tive que investir, então vamos. E a gente compra roupa. Daqui a pouco ela disse de novo: Caio está precisando de outras roupas. Eu disse: mas não comprou? Fala comigo: é porque está crescendo. É porque está crescendo. Diga: da mesma forma, essa igreja vai crescer. Amém, irmãos? E eu falo para vocês coletivamente: não desfaleçam.
Receba essa palavra, ser forte e corajoso, porque Deus vai fazer grandes coisas devido à unidade, devido ao trabalho, devido ao empenho de cada pessoa. Então vocês estão aqui para permanecer assim, chegamos aqui, agora vai ser 20, 30 anos. Eu digo não. A razão de uma igreja existir é que ela resplandeça a glória de Deus para outras pessoas. Eu digo, é apenas o começo. Eu declaro que em pouco tempo, 50% dessa região aqui vai ser crente, nascida de novo, vai experimentar milagres. Amém? Não quero determinar tempo não, mas as coisas vão acontecer. Amém? Continuando, lemos o verso 1 de 2 Coríntios, capítulo 4. Continuando, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então Paulo diz, vamos rejeitar as coisas que são vergonhosas. Irmãos, tem atitudes, tem coisas que pessoas fazem que são reprováveis mesmo. Vida pecaminosa, coisas que não agradam a Deus. Mas ele também diz, não andando com astúcia, com planejamentos para tirar vantagem, não. Planejamento para fazer o mal para alguém, não. Isso não está no nosso meio. E por último ele diz, nem adulterando a palavra de Deus. Pode ser que alguém pegue a palavra de Deus e use a palavra de Deus para tirar vantagem. Também não é a razão do verbo da vida chegar aqui. Né? A razão é libertar as pessoas com a verdade, trazer o milagroso, ajudar as pessoas a saírem de uma vida de escravidão, de ignorância, entender o caminho de Deus, conhecer a verdade de Deus, se tornar praticante da palavra de Deus e experimentar as bênçãos de Deus. Continuando o que Paulo diz, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, ponto e vírgula, ele diz assim, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então diga comigo, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha que coisa maravilhosa, cada um de nós, né, conhece o Senhor, está conhecendo, lê a Bíblia, mas olha que coisa linda, Deus disse, você deve se congregar, você deve se juntar com outros que com o coração puro levantam as mãos, invocam a Deus e querem aprender mais de Deus. Qual é a razão de ser de uma igreja? É estarmos juntos, edificarmos uns aos outros, termos um momento da manifestação da verdade. Adorarmos a Deus, viu que nós fizemos isso aqui? Com cânticos, com hinos, né? Com inspiração, com um cântico novo, cantando coisas novas. E aí a gente está num ambiente da presença de Deus. Não só é um ajuntamento de homens, de mulheres. Não, Deus também se ajunta a nós. Mas ele não só se ajunta, ele traz a manifestação da verdade. Por isso que Jesus disse, eu vou, mas o Espírito da verdade virá. Então, irmãos, quando a verdade se manifesta, ela tem o poder de nos libertar de enganos e de ignorância. Alguém já disse que o maior inimigo do homem é Satanás. Eu sei que a Bíblia diz que Satanás é um inimigo, mas eu te falo algo muito sério. O maior inimigo do homem não é Satanás. E eu quero que você, curiosamente, me pergunta para mim, qual é o maior inimigo do homem? Ignorância. E o diabo usa a ignorância para manter o pé no pescoço da gente. Mas quando a manifestação da verdade vem e abre o nosso entendimento para conhecermos a vontade de Deus,
eu faço assim e digo, ei, vá tirando seu pezinho aqui do meu pescoço, porque agora, como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu declaro que esse lugar lindo não só é para a gente ficar contemplando, que lugar lindo, vocês estão de parabéns, eu quero parabenizar o empenho, a diligência, o cuidado, né? O preparo para esse dia, que dia tão especial. Irmãos, é maravilhoso isso. Né? E Deus merece, diga comigo, Deus merece. Talvez alguém diz, para que tudo isso? Deixa eu dizer, Deus merece e merece ainda mais. Amém? Eu declaro que quem entrar aqui vai vir algo divino, que vai cair as escamas e a pessoa vai dizer, esse lugar é mesmo, Deus merece e esse lugar é para eu vir para cá. Amém? Mas mesmo sendo um lugar lindo, Deus está dizendo, esse lugar vai ser o palco, onde muitos vão ser libertos, porque a verdade vai ser proclamada. Você está comigo? Então, quando Paulo diz aqui, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, devemos cultivar a vida de igreja, o congregar, estar nesse ambiente, porque Deus vai falar. Deus vai falar hoje, Deus vai falar todas as vezes que estivermos aqui ajuntados, Deus vai falar de várias formas e maneiras, e a gente tem que estar debaixo daquela instrução divina de Provérbios 3. Filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Então eu tenho que estar atento que Deus vai falar. Eu declaro que quando você chegar aqui, a sua atitude vai inspirar quem entrar pela primeira vez aqui. Porque esse povo está prestando tanta atenção ao que está sendo falado. Aí ela vai prestar também, de repente. A verdade, como uma flecha, vem, entra no coração e liberta aquela pessoa do engano, da ignorância e vai mudar e transformar a vida daquela pessoa. Diga comigo, essa igreja vai manifestar a verdade de Deus. Amém? Amém. Agora eu vou para o verso 3 de 2 Coríntios 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Há um texto, olha para mim, que Paulo diz assim, explicando sobre os judeus e Moisés, que é como se eles estivessem com um véu no rosto. Então, quem ainda não conhece a verdade está encoberto. E aí Paulo está dizendo, o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas sabe de uma coisa? Aqueles que não conhecem vão conhecer, porque você vai ser um porta-voz das boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. A gente liga a televisão, né, um jornal, e vai para um jornal local. Irmão, só é notícia ruim. Às vezes eu digo para a Camila, muda, eu não quero ficar negativo. Né? Se saísse algumas boas notícias, eu deixaria lá. Mas, irmãos, eu declaro que quem passar aquela porta vai ouvir boas notícias. Da proclamação do Evangelho, da bondade de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, de que Deus nos perdoa, de que Deus quer aprumar as nossas vidas, nossos caminhos, nos ajudar em todas as nossas necessidades. Já no verso 4 ele diz assim, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No verso 5 ele diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E eu vou concluir o verso 6 e vamos tomar dessa escritura uma segunda parte que eu vou falar.
O verso 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo toma um texto da Escritura que diz assim: Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. E desta mesma forma ele vai resplandecer nos nossos corações. Vamos ver, aqui a gente está de noite, lá para as 5, 4 e pouco da manhã, 5, eu me acordei esses dias 10 para as 5, irmãos, aí eu vi, já estava clareando. Nós chamamos disso do alvorecer, o nascer do sol. Passa 8, 10 horas, 12 horas de trevas, e aí começa a ficar um acinzentado, um azulado, daqui a pouco um alaranjado, daqui a pouco uns raios você vê por meio das nuvens, rasgando as trevas, e aí a gente vai dizer, o sol nasceu. Então, das trevas resplandeceu a luz. Da mesma forma, essa progressão do alvorecer até chegar a meio-dia é a vida cristã. Cada vez que a gente escuta as verdades de Deus, as trevas vão sendo dissipadas e pode chegar a um lugar de tanta intensidade de luz no coração, exatamente como o sol do meio-dia, que não tem nem sombra. Eu declaro que vai ser de fé em fé, de glória em glória, de força em força, que você vai conhecer a palavra de Deus, entender os caminhos de Deus, vivenciar transformações da parte de Deus, porque Ele te ama. Ele quer, Ele enviou a sua palavra e Ele quer que nós o conheçamos. De maneira que Ele diz aqui, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, essa menção da Escritura, das trevas resplandece a luz, ela está em conexão com Gênesis capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia lá, Gênesis 1, nós vamos ver como acontece na criação, também aconteceu no nosso coração. Diga comigo, a luz está resplandecendo na minha vida. Então, irmãos, quanto mais luz, menos Satanás vai ter território nas nossas vidas. Vou dizer de novo e de outra forma. Quanto mais cheio da palavra, menos Satanás vai poder interferir na nossa vida. Vou dizer de novo, pela terceira vez, talvez você se esqueça de tudo, mas não vai se esquecer. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve o quê? Luz. Então veja que aqui está bem conectado com o que acabamos de ler em 2 Coríntios 4, quando Deus diz, das trevas resplandece a luz. Por que resplandeceu? Porque Deus falou. E estamos aqui em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e eu imagino que tudo que Deus cria é perfeito, completo. Deus não criou a terra destruída e como um caos. Isaías 45, parece-me que o verso 18 diz que Deus criou a terra para ser habitada. Então Ele criou ela perfeita. Entre o verso 1 e o verso 2, é um dos únicos lugares na Bíblia onde podemos encaixar a queda de Lúcifer, de Satanás, quando foi expulso do céu. E quando ele caiu, destruiu todo. Por quê?
Em João 10, nós encontramos Jesus falando que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, um caos. Olhe para alguém perto de você e diga assim, parecia que não tinha jeito. Você teve algum momento antes da vida, da vida sem Cristo, você olhava para você, minha vida não tem jeito. Por quê? Era trevas, um caos, bagunça, pecado. Mas o Evangelho chegou e começou a colocar em ordem. Exatamente aqui. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas não podia fazer nada. Mas, quando Deus disse, haja luz, a Bíblia diz, houve luz. Por quê? Pergunta para mim por quê. Porque quando a palavra é proclamada, o Espírito Santo vem e se move sobre aquela palavra. Sabe, pessoas vão chegar aqui que vão estar esse caos, esse abismo, alguém vai estar pregando e o Espírito Santo vai alcançar aquela pessoa e chamamos isso de novo nascimento, de nos tornarmos nova criatura, as coisas antigas ficam para trás, tudo se faz novo, então é um novo início, é uma nova pessoa em Cristo. Sabe, eu declaro que esse lugar, milhares de pessoas vão nascer de novo. Essa casa será uma casa de salvação, mas também será uma casa de edificação, porque a gente não só ouve para o início da vida cristã, a gente ouve para o crescimento espiritual. A gente ouve a palavra para alcançar o que a Bíblia chama em Efésios 4, de alcançarmos a varonilidade, a estatura de varão perfeito. Então Deus te quer forte, com uma fé forte. Deus te quer abençoado, porque Ele vai te levantar para abençoar outras pessoas. Agora, quando a gente olha para Gênesis 1, e eu te inspiraria você ler hoje, essa semana, diz assim, disse Deus haja luz e houve luz. E aí vai tendo uma narrativa de tudo que aquilo era um caos, em 6 dias é colocado em ordem. E no 6º dia Deus cria o homem para governar aquela recriação, aquilo que ficou perfeito. Talvez você possa perguntar, mas Deus não é tão poderoso? Por que Ele não colocou em ordem já no 1º dia? Foram 6 dias. Porque existem processos. E aí no 6º dia Deus colocou. É como a nossa vida. É como eu falei agora há pouco, o nascer do sol. O sol não nasce já aqui meio-dia. Vai passando por etapas. Deixa eu te dizer, você que está verdinho, poucos dias em Cristo Jesus, eu quero te dizer que a palavra vai funcionar na sua vida. Você que já cresceu um pouco, será que tem mais coisa? Deus está dizendo, eu tenho mais coisas para você. A minha palavra vai colocar em ordem o seu mundo, sua vida. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Eu estava sentado ali e me lembrei de um livro, Prosperidade Bíblica, do Derek Walker. Num capítulo devido lá, ele diz assim, o povo de Israel teve 3 etapas. Quando eram escravos no Egito, sofriam. Quando estavam no deserto experimentando provisões de Deus, meu Jeová Jirê, meu provedor. E quando entraram na terra prometida para experimentar a abundância. Eu não sei onde você está. Se está na escassez extrema, se está na provisão na medida ou se está na abundância. Mas eu quero te dizer, Deus está dizendo, se você acolher minha palavra, vão chegar os dias de abundância. É automático? Não. É como o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Se eu ficar firme, vai acontecer. Quem vai ficar firme aqui na palavra de Deus? Quem vai ficar firme no propósito dessa igreja plantada aqui?
Irmãos, não é mais um bebê, já está andando, já tem vida. Sabe, vai acontecer tanta coisa que nós vamos ouvir tantas histórias, tantos milagres acontecendo. Sabe, talvez exista um estereotipo aqui de que esse é o lugar do lixão. Mas sabe que Deus é poderoso para fazer transformações? A Bíblia diz que, em Isaías 61, que Deus restaura os lugares assolados. Amém. Irmãos, eu declaro que aqui nós vamos ver vidas transformadas. Eu declaro aqui que os barracos vão se transformar em casas edificadas por causa de uma vida de fé. Eu declaro aqui que as famílias desestruturadas vão ser estruturadas. Eu declaro aqui que nós vamos ver milagres de pessoas que talvez fossem desprezíveis. E sabe o que diz Isaías 68? Que Deus transforma pessoas que eram do mal e levanta essas pessoas para se tornarem pregadores. Vocês vão ouvir de pessoas que vão ser resgatadas. E vai ser uma obra tão grande da parte do Espírito de Deus que elas vão se tornar instrumento nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém bem forte? Diga assim: Deus é poderoso, e vai fazer. Amém. Uma terceira escritura que eu quero participar com você agora, abre lá comigo, Isaías capítulo 9. Isaías foi um profeta que falou de Jesus, Jesus o Cristo. Essa profecia, ela é muito extensa. E ela fala de muitos momentos da vida e do ministério de Jesus. E eu quero que você pense comigo, o ministério de Jesus era mesmo vir do céu, revelar o coração do Pai, apresentar a vontade de Deus. E alguém já disse com muita simplicidade, e disse assim: Deus não coloca doença em ninguém, porque se ele colocasse, Jesus tinha colocado. Eu não vejo em nenhum dos 4 evangelhos Deus colocando em doença em quem quer que seja. Pelo contrário, Deus tira a doença. Então, Jesus veio revelar o Pai. Você pode dizer comigo? Jesus veio revelar o Pai. Então, vamos ler Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, e eu declaro essa palavra como uma palavra rema para o povo dessa região. Ao invés de aflição, o que vai acontecer? Mas para a terra que estava aflita não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Mutirão, se um dia você foi desprezível, eu proclamo que esse lugar se tornará um lugar glorioso. Agora, para isso, o que é que tem que acontecer? Eu estava ali sentado e talvez alguém disse, mas para que uma igreja aqui? Não bastava vir de vez em quando? Você já pensou na transposição do Rio São Francisco? Ela canaliza águas que talvez a gente tivesse passado sede aqui em Campina Grande e derrama lá em Boqueirão. Ela traz uma provisão do outro lugar. Deus plantou essa igreja para trazer uma provisão do céu. Porque sem água não tem vida. E Ezequiel 47 diz que estava tudo morto, destruído. Mas um rio do trono de Deus veio. E por onde o rio passava, tudo que estava morto passava a ter vida.
Pois Deus está dizendo, eu planto igreja nos lugares para que a vida chegue. E sabe, irmãos, eu declaro que esse rio vai fluir, a unção vai fluir, eu declaro que o doente vai ser curado, eu declaro que os perturbados vão ser apacentados. Eu declaro que a miséria e a pobreza extrema vai vir para um lugar de provisão. Pessoas vão ser libertas, haverá ajuda, haverá a justa cooperação de cada parte para que pessoas sejam alcançadas, providas. Eu vou dizer de novo, essa palavra está forte dentro de mim. O milagroso chegou aqui. E chegou como uma torneira. Não chegou como um carro-pipa, entende isso? Deus planta a igreja em lugares para que haja um fluir contínuo. Eu declaro que vai haver um fluir contínuo. Não faltará unção, não faltará graça. Ele vai trazer os dons ministeriais, ele vai trazer recursos, ajudas, porque o lugar que era desprezível se tornará glorioso. Mas, Mané, será que Deus olha mesmo para aqui? Olha. Olha. Abacuque 2, 14 a 18, Deus diz assim: o conhecimento da minha glória vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Então está cobrindo Campina Grande. Irmãos, deixa eu te dizer, daqui a pouco a gente vai ouvir dizer 50% de Campina Grande o povo é crente. Me dá um amém. Irmãos, Deus fez isso na Coreia. O evangelho cresceu, 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 e as igrejas de oração e a palavra de tal maneira que chegou a 50% de crente. Eu declaro que vai ser isso mesmo. Deus olhou para Campina e disse, vou fazer um negócio grande naquela cidade. E não vai ficar nenhum lugar. Até o que parecia desprezível em Campina Grande, eu vou tocar. E sabe de uma coisa? Você vai ser tocado por isso também. Vamos dizer de novo, diga, o milagroso está sobre nós. Eu declaro, intervenções, provisões, anjos subindo e descendo sobre você, milagres, favor. O diabo não vai mais ficar com o pé no seu pescoço, mas vai ser as bênçãos de Deus que vão estar acompanhando a sua vida, como diz Deuteronômio 28. Se ouvirdes a minha palavra e obedecerdes, essas bênçãos te seguirão. Irmão, não é para a gente viver correndo atrás de bênção, não. A gente obedece, anda na palavra e as bênçãos vão seguir a gente. Amém. Você recebe essa palavra? Diga comigo, o milagroso está na minha vida. Diga, o milagroso está nessa igreja. Vamos lá. Nós ficamos aqui no verso 1 e 2. O verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não parece com 2 Coríntios capítulo 4, que diz, das trevas resplandecerá a luz. Depois ele diz, a luz resplandeceu, o evangelho do Senhor resplandeceu em nossos corações. Paulo declara algo glorioso no livro de Romanos, capítulo 1. Ele diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você tem que crer. E esse evangelho vai fazer algo na sua vida, por você, na sua história. Tudo que você puser as mãos vai prosperar. Eu declaro que maldição não tem mais poder sobre você, mas você vai experimentar a bênção, o favor de Deus,
a bênção e a glória de Deus na sua vida. Olha como diz ainda no verso 6, eu disse que era uma profecia de Jesus, do Evangelho de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu declaro que Jesus vai estar aqui governando sua vida. Eu declaro que a palavra de Cristo vai surtir um efeito. Eu declaro que aquilo que Jesus falou, que esse evangelho vai ser pregado em todos os lugares. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Mas eu estou contando que muitos vão crer. Diga comigo, muitos crerão nesta mensagem. E aí vamos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos lá para o último versículo. Abre comigo Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Quem está feliz aqui nessa noite? Meu Deus do céu. Que igreja linda, quanta coisa vai acontecer. E eu declaro os céus abertos nesse lugar. Amém? O que diz Colossenses capítulo 3? Eu declaro que é o que vai acontecer de forma contínua nessa igreja. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque eu disse que seria a vida dessa igreja? Porque quem está em Cristo busca as coisas do alto, as coisas de cima. E sabe, irmãos, quando nós buscamos as coisas do alto e pensamos nelas, nós vamos experimentar a inspiração divina, nós vamos experimentar como a Bíblia narra de Jesus. Ele saiu das águas e ouviu a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele operou nos dons e ele mesmo disse: porque vocês viram isso, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando a gente busca a Deus, os céus se abrem, as bênçãos vêm, Deus se comunica, os anjos, a assistência divina vai estar sobre as nossas vidas. E eu declaro que essa igreja vai cumprir o seu propósito, de nos conectar com as coisas do alto, com as coisas de cima. Essa igreja vai fazer com que você não pense nas coisas erradas, mas pense nas coisas certas, segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, a unção, nos atrai. E ele está me lembrando algo que aconteceu, eu tenho só 2 minutos. Eu vi certa vez num culto de Brad Fluke, lá na cidade de Aracaju, a pessoa estava passando no meio da rua, entrou num culto com 1.000 pessoas naquela manhã, as noites eram 4.000 pessoas. Mas naquela manhã ela entrou num culto que tinha 1.000 pessoas ali dentro. E era um momento de cura. E aquela pessoa, ela disse que algo empurrou ela para aquela fila. E Brad Fluke foi orando e orou por aquela pessoa. E de repente aquela pessoa começou a gritar: cadê o meu caroço que estava aqui? E aí disseram: como assim? Você não veio para a fila de cura? Aí a pessoa disse: não, eu estava andando aí na rua e eu fui atraído aqui para dentro e de repente eu estava nessa fila e eu estava com o caroço desapareceu. Aí a pessoa olhou para ela e disse: você não percebe que você foi curada? Aí ela: mas é estranho, eu nem queria entrar aqui, como é que um caroço desaparece? Por que eu estou dizendo isso? Que pessoas vão passar um dia por essa porta
atraídas, vão ser libertas de demônios, vão ser libertas de doenças e enfermidades, e vão ser libertas da autoridade de Satanás, porque essa igreja, ela está levantada para ser uma embaixada do céu e manifestar as obras de Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos, eu quero orar por vocês. Pai, obrigado por essa inauguração, essa nova temporada dessa igreja. Eu declaro eles andando no poder do Teu Espírito. Eu declaro uma nova graça. Eu declaro olhos espirituais ainda mais abertos. Pai, como fizemos um comparativo do sol se levantando, eu declaro que não é mais um amanhecer, mas eu declaro que é como 7 horas, 8 horas, 9 horas, a luz ficando tão forte, e o povo que andava em trevas verá grande luz. Declaramos que essa região haverá uma grande colheita e pessoas serão libertas da autoridade de Satanás para receber a herança em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Levanta as tuas mãos, agradece ao Senhor. Pai, obrigado por essa porta da pregação da palavra. Obrigado pelo povo que já está aqui. Eu declaro que essa igreja local crescerá, será edificada. Eu declaro milagres financeiros, curas. Eu declaro famílias restauradas. Eu declaro conversões sempre acontecendo. Aqui o doente vai ser curado. Oh, Pai, o opresso vai ser liberto. E te daremos toda a glória. Bendizemos o teu nome nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Oh, aleluia. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Aonde esse evangelho chegar, os sinais vão acompanhar. Diga comigo, aonde a palavra chegar, Deus está chegando. Amém, parabéns, boa noite. Fico feliz por todos vocês. Se tem alguém que ainda não fez Jesus sem